sem que Ele não nos dê um ensinamento. E é interessante que os ensinamentos de Deus, eles provocam coisas em nós, né? Provoca força para você lutar, te dá esperança de alcançar, não é verdade? Às vezes a gente está até entristecido, aquele dia foi tão, né? Aí vem uma palavra abençoada de Deus sobre a nossa vida e já restaura o nosso coração, já nos traz a paz, já nos traz a certeza de que tudo vai ficar bem. Não importa como, de que forma, mas Ele vai fazer. Não tem como explicar, não é? Mas dá para viver isso. Dá para viver essas coisas que Deus tem para a nossa vida. E hoje Deus quer trazer algo ao nosso coração muito importante. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 4. Quem lembra o tema aí dessa noite? Qual que é? Hã? Dá ouvido aos profetas, é isso? E sejam abençoados. Então, capítulo 4, versículo de número 38. Vamos fazer a leitura. Se você quiser anotar, porque às vezes as pessoas gostam de anotar todos os versículos, né? Atos, capítulo 27, versículo de número 13, será citado. Provavelmente lido, vamos ler também, é muito importante. Atos 28. Amém? E 2 Reis 4, 38, que nós vamos fazer a leitura nesse momento. Vamos lá. Amém? Todo mundo aí achou? O pessoal de casa aí já achou a Bíblia escondida lá no meio do guarda-roupa, dentro das gatas. Tem gente procurando, né? Só lê no domingo, né, irmão? Irmão. Não é assim? Tem irmão que só lê a Bíblia domingo, aí fica procurando. Onde eu coloquei minha Bíblia? Será que eu esqueci na igreja? Se esquecer na igreja já sabe, né? Eu faço doação de Bíblia, porque eu acredito que a Bíblia se sente sozinha. Uma espada sem o seu cavaleiro é uma coisa muito triste. Aí eu olho para ela, tá com essa capa assim triste, olhando para mim, falo, não vou deixar você sozinha. Vou arrumar alguém que te dê valor, alguém que te ama de verdade, alguém que se importa com você, alguém que não te usa somente quando precisa, que vai ser seu amigo fiel, vai andar junto com você, fica em paz. Aí eu arrumo um amigo fiel e dou a Bíblia para aquela pessoa. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 38, diz assim: E voltando Eliseu a Gigal, terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela, grande fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e ajuntou uma trepadeira, e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei farinha. E deitou farinha na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum naquela panela. Amém? Põe a mão no seu coração aí e peça para que o Senhor fale contigo. Fala: Deus, fala comigo, eu preciso tanto de ouvir a tua voz. Fala comigo através dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Enquanto você ora pedindo que Deus fale com você, eu faço uma oração por mim aqui. Pai querido, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Deus, que foi enviada para a tua casa, para a tua igreja, para que os teus filhos sejam curados, restaurados, providos do poder do teu Espírito, renovados pela tua presença. Sim, ó Pai, peço a Deus que essa palavra faça o efeito pelo qual
o Senhor enviou aí do céu. E que ela, Deus, tem um poder tremendo de penetração no coração do aflito, do entristecido, do amargurado, do abandonado, do esquecido, daquele, Senhor, que se sente rejeitado pelas coisas desse mundo. Em nome de Jesus, eu peço a Deus que a tua palavra faça esse efeito, para que não seja eu, ó Deus, mas que seja o teu Espírito Santo, pela tua misericórdia, a falar no coração de cada pessoa que necessita de ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Gostaria que você aplaudisse a palavra do Senhor. Glória a Deus. Palavra digna, fiel, verdadeira, poderosa. Amém, querido? A palavra diz que Eliseu, voltando a Gigal, havia naquela terra fome, era um período de dores, e a história ela é muito significativa e curta de nós lermos ela. Eliseu diz assim: olha, diz para o seu moço, não é o seu ajudante, vai e colha ervas, vamos fazer um caldo alunos profetas, né? E esse jovem sai, e ele começa a colher ervas, encheu a panela com aquelas ervas e trouxe. E ali começaram a cozinhar aquelas ervas e serviram no prato para todos que estavam ali. Dado o momento, alguém grita: é veneno. Reconheceram a erva. E alguém diz: homem de Deus. Põe farinha aí dentro. Mexe bem aí. Mexeu? Deve ter virado um grude, né? Agora pode dar para todo mundo comer. Tá de boa. Tá abençoado. Amém? Se nós parássemos aqui essa palavra, você ia entender que Deus livrou um monte de gente de morrer lá, não é isso? Deve ser, entender? Eu também. Mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Como diz o mineiro, mancadinha aí. Amém? O grupo de alunos profetas está na igreja. O profeta é quem está ministrando naquele momento. A palavra está sendo pregada. Muitas pessoas precisam dela. Há uma grande fome, uma grande sede da palavra de Deus. As pessoas desejam fervorosamente receber aquela palavra. Porque nós nascemos com um propósito, irmão. Se você ainda não entendeu isso, né, você nunca vai se situar diante de Deus. Você nasceu com um propósito de adoração ao Senhor, né? Você nasceu para glorificar a Deus. Você nasceu para bendizer o nome dEle. Isso está em você. Quando você reconhece que você tem essas características, todas as dúvidas da sua vida caem por terra. Porque o Criador, que nós não reconhecemos muitas vezes, se dá a reconhecer quando nós entendemos qual que é o propósito dele para com a nossa vida. Um dia todos vocês reconheceram que vocês nasceram para servir a Jesus, não foi? Aí você: Senhor, eu quero te receber como meu único Salvador. E Jesus fez morada em você. O Espírito dele habita em você. O Espírito Santo de Deus está em você. A igreja ela é assim. E é uma coisa muito importante, porque os líderes das igrejas, de todas, eles são responsáveis pela preparação da panela, do alimento que vai ser colocado dentro da panela. A panela é a igreja, o alimento é a palavra. Veja que saiu alguém para buscar a erva.
alguém buscando a palavra. Esse alguém, ele vai ao campo, e ali ele pega ervas que eram venenosas. Dá-se a entender pela palavra que ele não tinha conhecimento do que era aquela erva e quais seriam os efeitos se ela fosse dada para uma pessoa. Uma rápida pesquisa, vamos falar dessa planta. Ela tem um nome bem esquisito. A planta seria Citrullus colocynthis. A sua ingestão pode provocar irritação no estômago bem severa e no intestino, diarreia com sangue, problema nos rins, urina com sangue, incapacidade de urinar, além de convulsões, paralisia e morte. Só isso. É uma coisa, uma erva simples, né? Uma erva, você vê ela lá e fala, nossa, será que pode provocar tudo isso, esse negócio aqui? Pois é. Às vezes é isso que está faltando para nós como servos de Deus, para nós como preparadores do mantimento que a igreja precisa receber. É se aquilo que sai da nossa boca não vai ser veneno para as pessoas, se ao invés de curá-las, não irá provocar doença na vida delas. E é a pior doença que existe na vida de uma pessoa, porque aquele que perde a qualidade de crer no seu Salvador, parou de crer em si mesmo. O homem não é nada sem Deus. Deus sem o homem continua sendo Deus. O homem sem Deus não é nada. E quando nós preparamos esse alimento poderoso, o qual será entregue para a igreja, nós precisamos ter o cuidado de examinar tudo que está sendo preparado para esta igreja, tudo que está sendo preparado para as pessoas que vão receber esse alimento. Veja que a inexperiência desse moço levou ele a trazer algo achando que era bom. A Bíblia não diz em nenhum momento que esse moço ele foi colher ervas intencionalmente para fazer mal para as pessoas. Não, ele foi com boa intenção. Tem um ditado aí do mundo, não sei se é do mundo, mas acredito que é do mundo, que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Ele traz veneno. Eu quero dizer, às vezes a inocência que nós temos, ou que a pessoa tem, ela acaba trazendo veneno para si, ela acaba trazendo veneno para a própria congregação. Veja que não precisou de uma multidão de pessoas saírem para trazer o veneno, bastou somente uma pessoa trazer o veneno para dentro da panela, e contaminar assim a todos, porque nós somos um só corpo. Quando uma parte do corpo é afetada, o corpo todo sente. Você já machucou um dedo aí? Já ficou com o dedo infeccionado? Um dedinho de nada? Não parece que é o corpo todo? Você tem que tomar remédio. O remédio já vai usar a boca, né, para tomar o remédio. Tem que usar a mão para pegar o remédio. O estômago já tem que trabalhar. O organismo já tem que funcionar em defesa somente daquele dedo. Então, uma simples coisa, ela pode contaminar sim, espiritualmente falando, querido. Uma semente do mal, uma semente maligna, uma erva daninha, lançada no meio de uma congregação, ela pode destruir sim uma congregação, ela pode destruir sim uma igreja, ela pode paralisar sim as bênçãos dentro daquela casa, dentro daquela igreja. Porque é o momento que todo mundo para dar atenção àquilo que está acontecendo. Veja que existem várias coisas acontecendo em Israel, mas naquele momento eles não vão dar atenção em especial para quem pegou a erva. Você presta atenção que nenhum momento aqui é citado nem o nome de quem foi buscar a erva, mas sim de quem tinha a responsabilidade sobre a panela e sobre a erva e sobre todas as pessoas que estavam lá. Então eles vão e cobram de Eliseu: homem de Deus, há veneno na panela. Você sabe o que me traz para mim? Uma coisa muito importante para a vida da igreja: aquele que vê o perigo, aquele que vê a morte, aquele que vê que algo vai acontecer e não avisa, a responsabilidade está sobre ele.
E tem algo aqui que você vai entender de forma muito profunda. Eliseu era profeta, queridos? Um grande profeta na Bíblia, sim ou não? Sim, Deus usou muito a vida dele. Sim, mas eu pergunto para você, Eliseu via todas as coisas? Eliseu viu que a panela estava com veneno? Que a erva não era bom? Ele não viu. Eu quero que você entenda uma coisa. Nem sempre o líder da tua igreja, o pastor da tua igreja, vai enxergar todas as coisas. Tem pessoas que acham, o pastor está vendo, e deixa acontecer coisas que não eram para acontecer. Quando você faz esse tipo de coisa, a responsabilidade que aconteceu não está sobre a vida do seu líder, está sobre não denunciou. Veja, se assim não grita, veneno na... Quantas pessoas não tinham morrido? Quantas pessoas não tinham perecido? Eu quero chamar a tua atenção, porque sempre quando nós estamos numa semana antecipada à ceia, Deus nos traz algo para nós meditar, de orelha em cada um de nós. Eu quero chamar a tua atenção. Você que diz assim, eu não vou falar porque vai dar encrenca, eu não vou dizer porque não sei o que, eu não falo não porque... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você sendo prejudicadas, porque você não abriu a sua boca, porque você não falou, porque você não ajudou, porque você não quis responsabilidade, mas quando acontecem as coisas, eu conheço muitas pessoas que são assim, que depois ficam dizendo, tá vendo? Eu não falei que ia acontecer, eu não disse, mas não falou para quem era a pessoa responsável por tudo aquilo. E depois quer se vangloriar diante dos outros, dizendo que é mulher de Deus, dizendo que é homem de Deus. Não passa de uma pessoa sem responsabilidade com a palavra de Deus. É um falso cristão dentro da igreja, ajudando a espalhar o veneno. E aí depois ainda dizem, tem pessoas que dizem, eu sou muito sincero, é? Você sabe o que é sinceridade mesmo? Pois é, irmão, estou chamando a tua atenção mesmo, estou puxando a tua orelha, estou colocando você para pensar, se realmente você é cristão, ou se você passa a mão em cima das coisas que acontecem, que poderiam ser consertadas, e evitado vidas de se darem mal. Isso quando não é numa empresa ainda, né? Irmão, o cristão, querido, a pessoa que se diz cristã, que ela vê alguém no emprego dela se dá mal, ou que algo vai acontecer para se dar mal àquela pessoa vai entrar numa fria, vai ser ruim para ela, e me aproveitar porque eu posso ser promovido ao lugar dela. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Não é isso que Cristo tem para a nossa vida. A nossa recompensa não é nessa terra. A nossa união não provém de se dar bem um com o outro. A nossa união provém de Deus e do Espírito Santo. Eu e você permanecemos unidos, porque maior é aquele que causa união em nós do que aquele que tenta nos separar. Há veneno na panela? Se você sabe que há veneno na panela e fica quieto, você faz parte de quem envenena. Você faz parte daquele que provoca o caos, que provoca as coisas pelas quais não fazem efeito benéfico na vida de ninguém. Cuidado com o cardápio que são servidos. Da onde, pastor? Em todos os lugares. Não é? De repente você vai conversar com uma pessoa, a pessoa está totalmente alheia à verdade de Cristo. O que aconteceu contigo? Foi assistindo as lives de 200 pessoas e não chegou a conclusão nenhuma, né? Ovelha sem pastor. E Jesus, ele veio justamente para isso, para nos unir. E aí, come qualquer coisa em qualquer lugar, e acaba, ao invés, querido,
de ser edificado, acaba se envenenando. Eu conheço vou falar de novo, eu conheço muitas pessoas que foram participar de um culto, que foram participar do encontro, que foram participar de um show, de um movimento, e acabaram saindo da igreja que estava e ficaram por aí. Porque agora a pessoa diz assim: mas eu não preciso estar na igreja para servir a Deus. É verdade. Quando você quiser comprar pão, vai no açougue. Vai no açougue comprar pão, pô. Vê se tem lá. Não é? Quando você precisar de um eletricista na sua casa, chama o marceneiro. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. A igreja precisa crescer, querido, e amadurecer. Nós não estamos no tempo de ficar de brincadeira. Nós não estamos no tempo da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas veja o que eu vou dizer para você, da manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não é pular, rolar, falar em língua, sair atropelando, não é nada disso não, irmão. É a manifestação do Espírito de Deus em você. Você é firme? A palavra de Cristo está em você? Você deixa o Espírito de Deus usar a sua vida? É momento, querido. Nós estamos vivendo tempos onde Deus se manifesta na nossa vida. Todos os dias, todos os momentos. E Jesus precisa de nós. Não é porque você colocou uma máscara na sua cara que a tua boca tem que ficar fechada. Irmão, vocês não têm noção das coisas que estão contra nós. E às vezes não tem nem noção de quem está ao nosso favor. Sabe por que o Senhor nos escolheu e nos enviou? Porque Ele confiou que você ia continuar. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui: fique do lado dos profetas de Deus. Os profetas de verdade. Os profetas que você anda e sabe quem são. E nem todos são compreendidos. Nem todas as atitudes de um profeta se é entendida. Veja que gritaram para Eliseu: Eliseu, homem de Deus, há veneno na panela. Ou você acha que eles falaram dessa forma com Eliseu, avisando Eliseu, ou cobrando dele? Porque as pessoas, elas não avisam mais, elas cobram. Não é? Minha mãe sempre dizia que o bom cobrador é o mau pagador. Quem cobra muito geralmente deve muito e não paga. Então, querido, fica do lado dos profetas verdadeiros. Eliseu vai fazer uma coisa que a princípio seria meio doido. Põe farinha dentro da panela. Você já viu farinha tirar veneno, irmão? Dentro da lógica, uma pessoa se envenena, você vai, come farinha. Não, come, vem cá, toma a farinha aqui, pô. O animal lá, geralmente animal, a pessoa coloca aquele negócio chumbinho, né, para rato, e acaba um cachorrinho. Você vai dar farinha para o cachorrinho? Por que ele colocou farinha? O que é farinha, irmão? Diga assim comigo: trigo moído. Já começou a entender? Sabe quem era aquele trigo, irmão? Sabe quem era aquela farinha? O que significava aquela farinha? Aquela farinha significava Jesus. Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele momento o profeta está colocando cura para acabar, irmão, com o veneno sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Só existe uma maneira: colocar Jesus, colocar farinha, colocar Jesus, colocar Jesus. Diga comigo: colocar Jesus, colocar Jesus, colocar, irmão, Jesus. Ele pode. Sabe por quê, irmão? Porque não tem palavra. Porque o veneno, ele é uma mentira, né? O veneno é uma mentira às vezes contra a vida da igreja.
Você vê que é interessante essa passagem? Ela nos dá uma outra lição também, muito profunda. Quando você erra, presta atenção, hein? Você é membro da igreja lá, não é? Uma igreja tal. Quando você erra, ou quando você peca, sabe quem que as pessoas vão falar mal? Você acha que é de você? Da igreja do pastor. Misericórdia, essa irmã aí. Não é assim? Não é assim que falam? Parece, sabe o quê? Que o pastor teve culpa e a igreja também. Não parece que Eliseu teve culpa? Não parece que a culpa era de Eliseu? Eliseu, tem veneno aí na panela, poxa. Está dando veneno para nós. Eliseu era o cozinheiro? Ele foi colher as ervas? Ele mandou fazer. Quando você manda alguém fazer alguma coisa, subentende-se que aquela pessoa pelo menos saiba o que vai fazer. Esteja ao lado dos profetas de verdade, para que você possa ser abençoado. Que coisa linda. Eliseu só fez um ato, jogou farinha dentro da panela. Talvez as pessoas estavam esperando, sabe o quê? Pegar a farinha, pegar a panela com tudo que tinha dentro e jogar fora. Ah, está todo mundo contaminado, vamos fechar a igreja. Não é assim? E ele fez o quê? Farinha. Você entendeu? Você entendeu que a solução para as coisas às vezes está diante dos nossos olhos e nós podemos acabar com o problema que está acontecendo? É só você chamar ele no negócio, né? Se você chamar Jesus no negócio, a coisa funciona, querido. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Atos, capítulo de número 27, aliás. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Você vai ver como que é bom estar do lado de um homem de Deus. Verso de número 13. Não acha antes que eu acho, tá? Estou brincando. Atos 27. É isso aí. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Então, levantando as velas, foram de muito perto costeando Greta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Aquilão. E sendo o navio arrastado, e não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar e deixamos ir à deriva. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos segurar o bote salva-vidas. E levado este para cima, usaram de todos os meios amarrando o navio e temendo darem à costa de Sirte. Amaiadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E o terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já havia muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Greta? Assim evitariam esse incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas,
Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Amém? Diga glória a Deus. É bom estar com o servo de Deus? A princípio, Paulo diz para não navegar naquelas águas. Eles teimaram e foram. No caminho, uma grande tempestade. Começaram a aliviar, jogar coisas, cargas do navio fora. Não deram, tiraram toda a armação do navio, jogaram fora. E é interessante essa passagem, sabe por quê? Paulo, nessa situação, ele não estava nesse navio como um convidado que ia passear. Ele estava preso e iria ser levado a César. Vocês estão entendendo a história aqui? Você vê que a pessoa, quando ela é serva de Deus, o homem de Deus de verdade, ele dá a direção para o navio. Vocês entendem que ele está dando a direção para o navio? Ele diz: olha, nenhum de vocês vai se perder se ficarem no navio. Mas importa que o navio se perca e nós vamos parar numa ilha. Mas todos vocês serão salvos. As tempestades que vêm nesse mar, que é o mundo representado na palavra de Deus, porque não tem nada na palavra de Deus que não seja provido pelo Espírito Santo e nos dá entendimento espiritual e também o que está escrito, nos fala das tempestades que se levantam contra a vida da igreja. Olha que coisa! E vão tentar destruir, no caso aqui, a igreja, segundo essa palavra. Podem até destruir o prédio, mas olha o que diz na palavra: todos serão salvos. Olha como que Deus ele traz, como é importante nós estarmos sendo ministrados, nós estarmos recebendo uma palavra de poder sobre a nossa vida, nós estarmos sendo guiados pelo poder do Espírito Santo, porque a palavra, quando ela é ministrada, ela nos dá direção aonde devemos seguir a nossa vida. Jesus fala para os discípulos uma coisa: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Esse ficar é permanecer junto, é congregar, é orar um pelo outro, porque olha, na hora do aperto, na hora do problema grave, é que as pessoas se unem. Porque nesse navio aqui, talvez as pessoas nem se conheciam, talvez alguns nem sabiam quem era Paulo. Eram vários prisioneiros, várias pessoas. Alguns iam talvez para negociar mercado, alguns iam coisas, ou alguns para visitar alguns parentes, aproveitar. Outros eram marinheiros que trabalhavam naquele navio. E Paulo chama a atenção de todos os marinheiros, de todos eles. E Paulo coloca uma direção para todos eles, porque nenhum deles iria se perder. E ele diz: porque o anjo do Deus que eu sirvo, a quem eu adoro, me visitou esta noite e me disse para fazer desta maneira. Porque a direção que Paulo está tomando não é uma direção por opinião própria. Ele não está falando daquilo que ele quer, daquilo que ele acha. Ai, eu fiquei magoadinho, não quero assim. Ai, desse jeito assim eu não aceito. Ele não está falando disso. Ele está falando do direcionamento de Deus deu para a vida de todos que estavam naquele navio. Se nós não formos direcionados pela palavra de Deus, nós nunca vamos conseguir chegar em terra firme. Escutem o que eu estou dizendo, se alimentem bem, se animem. Olha o que ele diz: se animem, porque a viagem vai ser muito conturbada. Jesus ele diz para nós: ei, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Quem disse que você ia ser cristão e que a sua vida ia ser um mar de flores? Quem disse isso? Quem falou para você que você não quer ter problema? Quem falou para você que não ia bater
na porta da tua casa coisas contra você, que não ia abalar você como pessoa. Quem foi que... Esse evangelho, ele não existe na palavra de Deus. Não existe. A recompensa de servir ao Senhor, irmão, é prazeroso. Você vai descobrir que está na presença de Deus, você não precisa de absolutamente mais nada. Sabe por quê? Porque Ele próprio vai acrescentando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o demais vos serão acrescentados. Mas o demais vos serão acrescentados está na dependência de buscar primeiro o reino de Deus. Você está entendendo essa mensagem? Fica no barco. O barco pode se arrebentar todo, mas você vai ser salvo. Pastor, a minha família. Fica no barco, não abandona a sua família. Pastor, o problema que eu tenho de alcance. Fica no barco. Trabalhe no barco. Ore lá no barco. Se una com quem está no barco com você. Porque nesses momentos, quem pode segurar, eu dou a mão. Dá para me segurar aí? Você vai escolher. O barco está para virar assim, está aquela tempestade. Aí você vai passar, tem aquele irmão que você não gosta. Não vou dar, vai para dentro do mar, pô. Não vou dar a mão para esse irmão porque eu não gosto. Ele vai para dentro do mar. Não vou pegar na mão desse irmão para ajudar ele, porque ele vai para dentro do mar. Vai morrer. Está entendendo ou não? Aleluia. Atos 28. Deus é tremendo, né? Oh, Jesus. Que presença gloriosa tua nesse lugar, Senhor. Deus, que maravilha é, Senhor. Como tu és tremendo, papai querido. Como a sua presença aqui, Deus, traz aos nossos corações fé e esperança. Ai, Espírito Santo, visita. Visita, Senhor, filhos. Te amamos, ó Deus eterno. Tu és santo, santo, santo. Aleluia. Presta atenção nesse capítulo de número 28 de Atos dos Apóstolos. Só você virar a página, estava no 27, né? E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava, e os bárbaros de pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os esse homem é homicida, visto como a justiça não deixa viver, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar e cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Olha que coisa aqui, querido. Ele salvou aquele navio, e mesmo ele salvando todos, com a palavra de Deus, avisando a todos eles, ele diz que não usaram conosco de não pouca humanidade. Os bárbaros usaram conosco não pouca humanidade. Trataram mal. Eu quero dizer para você, irmão, se você espera recompensa, essa é a recompensa nossa, sabe qual que é? Servir a Deus e saber que Ele é galardoador, que Ele nos dará o galardão, que Ele nos dará a recompensa por tudo que nós fazemos nessa terra.
Além disso, olha como é que é a coisa. Fizeram uma grande fogueira e Paulo está com junto dos outros prisioneiros, pegando, né, madeira, graveto no chão. E quando ele joga, uma víbora fugindo do fogo, morde a mão dele. Já era para ele cair duro lá, né? Ele pega a víbora, e presta atenção nisso, que você vai entender essa mensagem, a continuação. Ele pega a víbora, ele chacoalha ela no fogo. Como que se mata uma víbora para Paulo? Jogando no fogo. E aí começam, sabe o que? A observação das pessoas. O que as pessoas esperavam? Que a mão dele ficasse inchada, que ele começasse a ficar mal e morresse. Aí a Bíblia diz que passando muito tempo, não acontecia nada com Paulo. Aí eles olharam e falaram que Paulo era um Deus. Eu vou dizer para você uma coisa, querido. As víboras dessa vida que vem contra você. Você já falou que alguma... Ou víbora, não é? Já? As víboras que vêm contra a sua vida, que trazem aquilo que não presta contra você, tanto no mundo espiritual como no mundo carnal, elas só podem ser combatidas com o fogo do Espírito Santo. Sabe quando Jesus, através da palavra, ele diz: sede cheios do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, buscai o Espírito Santo. A igreja revestida pelo poder do Espírito Santo é cheio do fogo do Espírito Santo. Ou seja, pode vir o ataque, pode vir o mal, mas é sacudido e lançado na chama, nas trevas exteriores. Porque aonde há uma mulher de Deus orando, aonde há um homem de Deus, aonde há alguém com o joelho dobrado, invocando ao Deus vivo, o Espírito Santo de Deus, o fogo do Espírito Santo de Deus está destruindo barreiras espirituais, enfermidades, pragas, pestes, porque Deus se importa com você, Deus se importa comigo. A vida de um servo de Deus, ela precisa ser pautada em homens de Deus, em mulheres de Deus, em profetas do Senhor, em profetas verdadeiros de Deus. Olhem para o Senhor Jesus, olhem para Ele e veja as pessoas que realmente são imagem e semelhança de Deus, que assumem a sua vida como o apóstolo Paulo assumiu. Tem muitas pessoas que dizem assim: olha, não olha para minha vida não, hein? Não siga, não, né? Cada um dá conta de si. O apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é assumir a responsabilidade de cristão. A pergunta que vem dos céus sobre a nossa vida hoje, mais uma vez, é: as pessoas podem seguir você, que elas vão encontrar Jesus no seu caminho? Elas vão encontrar Jesus em você, elas vão encontrar uma palavra profética em você, uma palavra de vida e não de morte, porque de morte nós estamos recebendo todos os dias, e temos que combater essas palavras de morte todos os dias. Você tem que dizer, quando você vê essas notícias: eu rejeito essa palavra de destruição em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu rejeito essa palavra. Eu rejeito esse mal contra a minha casa, contra a minha família, contra as pessoas que estão na minha vida, que eu conheço. Eu rejeito. Não acontece. Quando acontecer com você, você vai ver. Não vai acontecer comigo, nem com as pessoas que estão à minha volta, porque maior é a palavra que vem de Deus do que a praga que sai de uma boca. Nem a ciência tem mais poder do que a palavra de Deus. Amém? A ciência pode dizer não, Jesus diz sim, você vai e você alcança. A ciência pode dizer sim, Jesus diz não, você não vai. Porque a palavra, ela é mais poderosa que qualquer outra coisa que existe nesse mundo. E só quem crê verdadeiramente no Senhor sabe destas coisas. Não são mistérios, irmão, que não podem ser revelados. São palavras simples de uma pessoa que ministrou simplesmente
ao nosso coração, aliás, ao coração de toda a humanidade. Fácil de entender, fácil de saber que é de Deus, porque ninguém falaria o que Jesus falou. Existem muitas pessoas que depois de Jesus, né, aí surge um monte de gente com filosofias aí, né? Mas quando você vai ver a raiz, você vê que o Criador de todas as coisas referentes ao ser humano é Deus. E na palavra dele revela todas as coisas a respeito do ser humano e também dele. Deus se deixa revelar na palavra dele, e Deus revela o coração do ser humano, para você entender que mesmo você sendo fraco, mesmo você sendo falho, mesmo você sendo pecador, mesmo você não merecendo, a graça dele está sobre a tua vida. O amor dele é maior do que você pode imaginar. Quando você diz eu não mereço, ele diz, mas mesmo assim eu te dou uma oportunidade, eu te ajudo, eu te levanto, eu te curo, eu te exalto. E se necessário for te humilhar, eu te humilho, para que você se levante e receba a salvação. Deus me ama, Deus te ama de uma forma incomparável. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está vendo essa mensagem? Sabe por quê? É porque talvez você é uma das pessoas que foi envenenado por causa do que jogaram dentro da panela. Talvez você foi envenenado por causa de coisas que jogaram dentro da igreja, e o seu coração ficou envenenado com essas coisas, e você nunca na sua vida procurou saber a verdade dos fatos, procurando quem de interesse. Portanto, eu digo uma coisa para você: faça como aquele moço, que não diz o nome dele, mas ele foi falar com o homem de Deus, mesmo o interrogando, né? Olha, veneno na panela. Faça como ele e pergunta sobre o veneno. Sabe por quê? O veneno é uma coisa que só contamina quem bebe. E se você permitiu, é porque você bebeu. E se você está doente, né, na sua alma, no seu espírito, é porque alguma contaminação você permitiu que entrasse no seu coração e trouxesse dúvidas a você. Para servir o Senhor, é necessário que nós venhamos a tirar todas as dúvidas. Eu e você precisamos tirar as dúvidas dos nossos corações. Com Deus é sim, sim e não, não. O que é além disso, o que passa disso, não provém de Deus. Tá bem? Entendeu? Porque Ele é Deus e Ele ama você. Por isso você está aqui. Quer orar? Quer botar o teu coração lá na do céu e falar com Ele? Deus, puxa vida, o que eu fiz, né? Você já não parou, não falou isso? Passa o tempo, a gente amadurece, né? Aí você, nossa Deus, por que eu falei aquilo, né? Caramba, por que eu fui fazer isso? Oh, Jesus, não devia ter falado, não devia ter feito, eu não devia ter agido dessa forma. Não é verdade? Porque você é. Às vezes essa palavra que você está recebendo hoje está sendo uma palavra dura, porque você ainda não amadureceu. A hora que você amadurece e você reconhece realmente diante de Deus que você pecando e errando e se permitindo ser envenenado por coisas que acontecem, isso é em qualquer lugar, viu, irmão? Até mesmo no serviço, em todo lugar. As informações checadas, né? Precisam ser analisadas. Quando falar de Deus para você, irmão, presta atenção. Quando falar de Deus para você, se não tiver de acordo com a Bíblia, descarta. Porque não tem livro no mundo que revela a Deus sem que seja a Bíblia. Amém? Vamos orar? Não sei se você ora sentado, se você ora deitado, em pé. Se não for deitado na cama, né? Aí é ruim, né? Desperta tu que dormes, né? É, pastor, eu vou no monte de coberta orar, né? Não, levanta aí, pô. Ajoelha aí na beirada da sua cama aí. Fala com o papai do céu. Vou falar uma coisa para você.
Já teve muitas pessoas que tiveram impressão erradas de outra, porque ouviram falar da outra pessoa. Esse é o pior mal que existe no mundo. Quando você não conhece alguém, alguém fala mal para você dessa pessoa, procure conhecer a pessoa que falaram mal dela. Conheça você. Tire as suas próprias conclusões. Amém? É que nem a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Eu até dei para você aí, ó. 2 Reis 4:38, Atos dos Apóstolos 27:13 e Atos capítulo 28. Nós lemos até o versículo de número 6, em Atos dos Apóstolos 28. Leia, faça a leitura. Fala, não, pastor, isso aqui não é assim não. Lê lá, né? Compare isso para a sua vida e veja se a palavra de Deus não está colocando a igreja numa retomada nova, de uma forma nova, né? Dentro, né, de um eixo realmente que vai andar, dentro de um que vai prosseguir para alcançar as coisas pelas quais Deus tem sobre a vida das igrejas. Amém? Então, cuidado quando falarem mal para você de outra pessoa. Fala com a pessoa, conversa com ela, poxa. Você não é sincero? Você não é sincera? Ah, mas se eu perguntar, a pessoa vai ficar ofendida. Então, mas comentar com outra pessoa o que você acha a respeito dela, ela não vai ficar ofendida se souber? Ah, mas eu sou sincero. Pois é. Então, sinceridade, tá entendendo? Nós somos cristãos, irmão. É preciso esse tipo de coisa não existir nas igrejas. Aliás, isso não é para existir em lugar nenhum, nem na família, né? Família, principalmente, lugar nenhum, poxa. Coisa destruidora. É que essa geração, né? Eles acham que criticar é ser inteligente. Criticar é ser burro. Inteligente é quem... Para criticar eu critico tudo. Ai, olha lá que vida esquisito. Ai, de não sei o quê. Ai, que teto. Ai, essa placa aqui. Ai, essa irmã. Ai. Oxi. O que tem o teto? Tá feio? Quer uma lata de tinta para você pintar? O que tem ouvido? Tá embaçado para enxergar? Tem bucha lá embaixo, lá, pô. Pega a bucha e soca sabão nessa porta e lava ela aí. Você está entendendo que crítica não serve para nada? Esse tipo de crítica não serve para nada. Crítica com ideias, ó. Ô irmão, o que você acha de fazer? Vamos fazer assim aqui, que vai ficar mais bonito. Junto? Então, agora, irmão, o que você acha de fazer assim? Eu acho legal, você vai ajudar? Não, então vai para tua casa, dá palpite para outro, pô. Engenheiro de obra pronta, tem que botar uma placa, obra concluída. Não necessitamos de engenheiro, pô, né? Ajuda aí, irmão. Ajuda aí, né? Ajuda a gente a crescer. Vamos ser uma geração, né, de verdade. Você jovem aí, ó, aproveita aí, ó. Seja uma nova geração, a geração da solução. Porque eu vou falar para você, viu? De crítica, Jesus amado. Ô geração boa para criticar, né? Mas para resolver, nada. Só sabe criticar. Ei, eu tenho o maior medo das pessoas que ficam muito criticando, sabe? Não, você não tem não, eu tenho. Falei, então a gente tem que ficar de boca fechada. Se você não sabe dar a solução, fica de boca fechada, pô. Eu estava lá, aí uma vizinha falou assim: nossa, essa rua tá tão suja, né? Eu falei, é verdade mesmo, até o carro também está até cheio de pó aqui. É uma crítica. Eu falei, então a gente pegar e pedir para a prefeitura pegar um caminhão daqueles pipos e dar uma lavada nessa rua inteira aqui para tirar um pouco disso aí. Se jogar até, como é que chama lá, Cândida, né? Já mata tudo quanto é desgraça que pode vir também. Não é melhor a gente lá e ficar, geração de mimimi. Só sabe ficar em casa sentado atrás de um computador reclamando da vida. É hora de prática. Igreja precisa de prática. Eu vou falar uma coisa para você, igreja, presta atenção. Irmão com máscara ou sem máscara para evangelizar. Bota a máscara e prega Jesus aí, viu, irmão?
né? Sumiu da rua, um monte de crente, sumiu tudo, sumiu. Deve estar nas cavernas, escondido. Está esperando o sol sair? Sai um sol quente, aí sai todo mundo buraco. Evangeliza, irmão. É tempo de gente que está morrendo aí. Tem gente morrendo indo para o inferno e você não está pregando para essa pessoa. Irmão, se o vizinho está naquele estado ruim que você sabe que você não pode ir lá na casa dele, pega lá, o pastor empresta um megafone aí, vai lá e... Glória a Deus, aleluia, te convido a receber Jesus é hoje. Vai lá, irmão. Está entendendo ou não? Alguém vai proibir você de pregar o evangelho se você estiver todo, né, com máscara. Como é que precisa mais? Só máscara, né? Não, você está lá, sei lá, sem máscara, mas já tá, vai lá, né? Não pode chegar perto, mas pega o megafone, pega a caixa, faz um reboliço lá na sua casa, lá na sua rua, irmão. Prega Jesus aí, sabe por quê? Estão tentando paralisar a igreja. Mas será que vocês não estão vendo isso não? Só que eu estou vendo? Estão tentando paralisar as obras da igreja. Eu vou dar um recado para vocês. Não mexe com crente não, irmão. Sabe por quê? Nós vamos botar o joelho no chão, nós vamos começar a orar. Vocês não têm noção do problema que vocês vão arrumar aí. Está avisado? Não arruma problema com crente não. Crente é perigoso. Sabe por que crente é perigoso? Não, irmão, você está achando que crente vai dar porrada? Não, irmão. O crente é perigoso quando ele está na presença de Deus, ele dobra e começa a orar. Sabe o que acontece? Começa a manifestação de Deus. Ei, acorda aí, irmão. Ó, lembra de Paulo sacudindo a cobra? Então, nós vamos sacudir a cobra e jogar, sabe onde ela? No fogo, viu? Só que o fogo, ele representa também uma outra coisa. Pode ser no fogo do inferno. Então, não mexe com a igreja não, hein? Deixa a gente... E não mexe com ninguém, só prega o evangelho. Você quer dizer então que se eu falar desse livro aqui, eu sou... Ah, vai catar coquinho, pô. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Porque o navio está aí, a tempestade está aí fora. Mas se nós estivermos juntos e lutarmos dentro desse barco, nós vamos até o fim. Ô glória, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, estamos na sua presença, Deus glorioso e poderoso. Pedimos, Senhor, o poder do teu Espírito Santo sobre a nossa vida todos os dias. Clamamos pela tua presença, Pai. Clamamos pelo poder do teu Espírito sobre nós, para que haja, Senhor, restauração na nossa vida, para que haja cura, para que haja libertação em nome de Jesus Cristo. Deus, eu peço a tua presença gloriosa. Peço, Senhor, a renovação, Senhor, sobre a vida daqueles que estão parados, que estão pensando em desistir. Senhor, sobre a vida daqueles que foram contaminados por palavras de víboras que as tiraram da igreja, que as levaram, Senhor, à tristeza, que as levaram, Senhor, à destruição, que estão, Senhor, vivendo hoje debaixo do jugo do inferno. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, a vida dessas pessoas. Traga, Senhor, essas pessoas para as suas igrejas, para que receber, ó Deus, a palavra de cura, de libertação, de renovação, porque a pregação, Senhor, do Evangelho, ó Deus eterno, nos traz restauração, nos traz cura, nos traz libertação, porque essa palavra, Deus, vem do teu Espírito, e quando o Senhor começa a falar no coração do teu povo, não há quem impeça, Senhor, as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais de virem sobre as nossas vidas. Nós, Senhor, te clamamos, nós, ó Deus eterno, chamamos a tua presença e pedimos que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Igreja, senta um cadinho aí. Para você que está em casa, querido, convido você amanhã 20 horas, oração de poder contra todo o mal. Venha receber uma palavra profética no seu coração, venha restaurar a tua casa, restaurar a tua família, restaurar a tua saúde. Deus tem mais. Não se acomode, não se cale, porque Deus quer usar a sua vida de forma poderosa. Que Deus te abençoe. Não esqueça, Deus é ama. Tenha uma boa noite, querido.